Sente só essa paisagem, sente só esse momento. Olha que visão, cara. Essa novela tem proporcionado pra gente muita coisa interessante, sabe? E uma delas é a reflexão. É ver na pele mesmo, nos bastidores, o que a gente tá fazendo. Hoje eu participo de uma produção, de uma novela, que ela tem uma importância gigantesca. Primeiro, porque nós temos uma história, a história de Pedro II, a história do Brasil. Segundo, porque nós temos muitas pessoas interessantes trabalhando nessa novela. Nós temos uma relação com os atores de glamour. Consigo perceber que cada vez mais as pessoas, independentemente da posição que ela esteja e o momento de carreira que ela esteja, sempre vai ter a insegurança. E sempre vai ter as pessoas que vão falar mal, que vão falar bem. Independentemente disso, é muito importante você continuar. Independentemente das pessoas falarem mal, falarem bem, você precisa continuar. E quando eu descobri isso há alguns anos, essa chave, quando ela mudou dentro de mim, quando eu vejo alguém falar do trabalho de outra pessoa e falar de forma assim negativa, a única coisa que passa pela minha cabeça é que eles vão falar de mim também. Eles vão falar de mim, eles vão criticar o meu trabalho. E pode até ser que eles em algum momento tenham razão. Só que o fato de às vezes eu presenciar algo como isso, eu vou dar um exemplo. Eu estava com uns amigos num projeto que eu fiz e ali eles falaram de um outro colega de trabalho e que o trabalho dele não era tão bom. Aí foram pincelando coisas nesse sentido. E eu fico imaginando, bom, a mesma forma com que isso acontece comigo, eu presenciando isso, quando eu não estou presente também, isso também acontece. E aí eu fico imaginando, bom, quando isso acontece, não é o medo de que as pessoas vão falar de você, não é isso. Mas é você querer fazer ainda mais e melhor, para que em algum momento você fala, não, peraí, eu tô sendo a minha melhor versão nesse projeto, eu tô me doando conforme eu posso e fazendo até mais. Não há de se falar em ter medo da opinião. E assim, quer ver só? Tem uma coisa que me acompanha durante muitos anos. E hoje não tanto quanto antes, que é o medo do julgamento. O medo do julgamento me paralisou durante muitos anos. E aí nós ficamos com medo. E no momento que tu fica com medo, você não consegue dar um passo. Um exemplo. Eu caminhei na minha história, na minha estrada, foi sempre assim. Não tinha ninguém que me indicasse, não tem família rica, não tem história de amizade com um poderoso, então você precisa abraçar e criar. Primeiramente foi criar as oportunidades, né? Foi primeiramente, na verdade, minto, a primeira coisa é enxergar as oportunidades. E também tem uma primeira, antes dessa, que é você criar a oportunidade e depois você enxergar oportunidades que vão aparecendo a partir dessa oportunidade. E aí quando você se encontra nesse lugar, um exemplo disso, eu tive num evento, há muitos anos atrás, onde eu encontrei um diretor. Diretor esse que hoje, passou-se 5 anos, eu fiz um filme com ele. Núcleo principal, um projeto de uma dimensão muito importante, com atores muito interessantes. E isso tudo aconteceu foi porque eu estava num evento, numa premiere. Na verdade foi uma premiação. Uma premiação que estava muitos atores, muitos artistas. Então eu enxerguei a oportunidade de estar ali e pensei comigo, bom, por que não? Por que eu não posso aqui fazer um network? Recentemente eu produzi e dirigi uma série
aonde eu precisei, por isso é imprevistos, né? Os imprevistos que acontecem. Eu precisei de um câmera que de última hora o meu tinha dado o cano, então eu precisava de um outro profissional. E aconteceu de que eu liguei para várias pessoas. Fulano de tal, você tem um... Não, fulano de tal, você tem, não sei o que, não tenho. E fui. Até que liguei pro Igor. Nesse momento, ele falou, Bruno, não tenho esse cara para te apresentar. Foi até bom você me ligar, porque eu tô fazendo um projeto agora e eu quero que você leia essa personagem. Tá muito dentro do que você me apresenta, dentro do que você é. Muito tá no teu perfil, famoso perfil, né? E quero que você faça essa leitura pra mim. Você topa? Eu falei, pô, Igor, eu quero muito, cara. Vou ficar muito feliz em fazer essa leitura pra você, em fazer esse teste. Hoje, se funciona, os testes são muito self-tape. E aconteceu de que eu fiz um self-tape pra ele. Me mandou o texto, falou brevemente do trabalho, da personagem. Eu estudei, pesquisei, fui lá, gravei, mandei pra ele. Ele adorou e começamos a trabalhar. Ou seja, isso foi o que aconteceu nas oportunidades que eu fui cativando. Eu não pedi trabalho pra ele. Eu não falei pra ele, cara, tá fazendo algum projeto aí, me dá um trabalho. Não. Eu fui lá, simplesmente, e perguntei pra ele se ele tinha um profissional pra me indicar. Ou seja, eu tô full time produzindo também. Então, se eu tô produzindo também, é óbvio que eu vou estar com as mesmas dores, com os mesmos desafios, com os mesmos sintomas, com a mesma capacidade de visualização e também com a mesma segurança. Equivale. Então eu trato de igual para igual. Isso fez com que eu tivesse essa oportunidade, não é? Entende? E independentemente de se você é o melhor ator, a melhor atriz, você precisa continuar. Porque as pessoas vão falar mal de você, independentemente de que você estiver colocando ou não. Ótimo se tudo fosse a mil maravilhas. Só que eu entendi que é preciso você continuar, é preciso você batalhar, é preciso você experimentar, é preciso você crescer. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês agora é nada mais é do que crescendo junto com vocês. Então eu tenho muito apreço por isso. Todas as vezes que eu vejo alguém falar assim, bom, fulano de tal não faz bem, fulano de tal não faz bem, não sei o que, eu simplesmente entendo que aquilo é um sinal para que eu faça mais e melhor. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão falar de mim também. E não me importo, tenho muita humildade em dizer que eu não sou o melhor do mundo. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas limitações, mas eu tenho também qualidades essas que são a garra, a vontade, o crescer, o querer crescer, o querer expandir, o querer fazer muito e mais e melhor. Então eu acredito que isso é uma qualidade muito interessante para mim e para todo mundo. Se eu conseguir entender que a vida precisa acontecer dessa maneira, eu vou continuar seguindo. E é assim que tem que ser. Pensa nisso com carinho e nós vamos seguindo.